Graça e paz e bem de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que o amor de Maria esteja sobre cada um de vós e que o nosso santo anjo da guarda, o nosso zeloso guardador, possa cuidar de cada um de nós, tirando de todas as tribulações. Que possamos, eu e cada um de vocês, todos vocês são meu próximo, toda a humanidade, seguir com fé tudo que ensina o homem de Nazaré, Messias, o verdadeiro Filho do Deus vivo. Acredite no que eu estou falando. Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Tudo que for falar, seja por toda a honra, toda a glória ao Senhor Deus. A santificação de minha alma, nossa alma, e para que possamos entrar em entendimento. Nos dê discernimento, sabedoria e inteligência, Pai. Sou um servo, sou um discípulo, sou boca do Senhor. Não sou Deus, não sou Cristo, sou um peregrino, uma pessoa comum como cada um de vocês. Verdadeiramente abri meu coração e recebi Jesus, o Filho de Deus vivo, aquele que há de vir a julgar os vivos e os mortos. O dia da libertação está chegando. A luz de Jesus surgirá para todos aqueles que têm boa fé. Ei, você aí, já se entregou para Jesus? Já entregou seu corpo, alma e espírito para Jesus? Já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? O único, o suficiente. Não há morte em Cristo. Livro de Colossenses, versos 2. Pondo as vossas afeições das coisas lá do alto e não das da terra. Livro de Romanos 5, verso 12. Olha, portanto, como por um homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, e o pecado único de um homem, Adão, trouxe a morte a toda a humanidade. Lembre-se, Deus prometeu a Adão, em Gênesis 12, verso 17, que no dia que dela comeres, certamente morrerás. O princípio da morte foi introduzido no mundo quando Adão pecou, e reina na terra desde então. Ei, você entende isso? Olha, todo cemitério, toda lápide é evidência da disseminação do domínio do pecado desde os tempos de Adão. Tá bom? Agora, vem cá. O que é importante notar que o pecado único, o homem Adão, trouxe a morte a toda a humanidade, e também o ato único do Redentor removeu as ofensas daquele que os aceitam. Pense nesse versículo. Livro de Colossenses 3, verso 3. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus em Deus. Se você entender esse versículo, não terá medo da morte, porque pois estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você realmente entende o que esse versículo quer dizer e significa? Olha, minha vida, a sua vida, está escondido em Cristo, em Deus. O apóstolo Paulo trata de um dos aspectos básicos da vida cristã. Os crentes estão em mim. Um golpista. Olha, somos um com Ele. A união com Cristo Jesus significa que Ele é o capitão da nossa salvação, minha e de vocês. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Para entender o quão tão é importante quanto Jesus Cristo é o meu advogado, vocês precisam primeiro entender Satanás e o que ele está fazendo. E o caso que ele está apresentando a seu respeito. Satanás é o acusador dos irmãos. Você já esteve em tribunal e já viu um promotor fazer o trabalho dele? Olha, imagina um promotor apresentando o seu caso ao juiz, ao júri e à plateia. Esse promotor não vai poupar esforços, ele vai fazer o melhor possível para conseguir a tua condenação, a condenação do réu que está em julgamento, amém? Olha, ele apresenta o teu caso, testemunha após testemunha, evidência após evidência, o promotor. É quase como o promotor tivesse uma rincha pessoal contra o réu. Eu não estou dizendo que os promotores são Satanás, de forma alguma. Eu estou dizendo que a Bíblia escreve o Satanás como o acusador dos irmãos que os acusa dias e noite. Ele é descrito como aquele adversário, e essa é a natureza do Satanás, o inimigo invisível. Esta é a natureza do diabo, o maligno. Ele é o pai da mentira. E o pai da verdade se chama Deus, Jesus. Podemos entender a própria natureza, tá bom? Olha, veja bem. Ele é aquele que busca e destrói. Ele é aquele que atormenta e persegue. O diabo é aquele que acusa. E é isso que ele faz com cada um de nós, com vocês. Ele aponta o dedo e lança acusações, assim como um promotor. Olha só, e todas as suas acusações são verdadeiras. Satanás, ele não está mentindo. Ele está dizendo a verdade crua e dura sobre cada um de vocês. Sim, ele está. Você é um ladrão porque roubou antes. Você é mentiroso porque já mentiu antes.
Satanás está acusando você e declarando com a completa verdade sobre cada um de vocês. Ele está vindo com recíprocos e evidências a seu respeito. Um homem cometeu adultério, sabendo muito bem que era um pecado. E até mentiu sobre isso. Ele é culpado. Uma mulher orou a Deus e prometeu que nunca mais cometeria esse pecado novamente. 10 dias depois, apenas 10 dias depois, ela quebrou toda a sua promessa e cometeu exatamente o mesmo pecado. Novamente. Essa pessoa se torna uma culpada. Dentre muitos outros pecados que cometemos durante uma vida, Satanás sempre irá querer nos acusar. Esse é o papel do Satanás, o acusador. Satanás tentará conseguir a tua condenação. No entanto, se você tem um Salvador, acorda. Você tem um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo juiz. Não importa o qual forte seja Satanás, não importa quanta evidência ele tenha coletado contra você. Você tem um advogado junto ao teu Pai, a Deus, um advogado que conhece toda a terminologia correta, um advogado que se levantará por você em seu nome. E você sabe o que é o pensamento impactante? Você sabe o que é um pensamento impactante? É que o seu advogado, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro Messias, o justo, concorda que você é realmente culpado. Ele concorda que todas as evidências mostram e prova que você é culpado. Mas o Senhor Jesus Cristo destaca que ele satisfez o julgamento. Oh glória! Ele pagou um preço pelos meus pecados e os seus, pelas transgressões. E por essa razão, na medida que Deus está preocupado, todo o pecado que eu e cada um de vocês cometemos, o passado, o presente e o futuro, foi tratado pontualmente na cruz. A salvação não é através da sua pequena lista de moralidade, ou a sua pequena lista de fazer e não fazer. A salvação é por meio de um homem. E esse homem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois para o santo em Deus, crente nascido de novo, tua vida está escondida em Deus, e haverá um momento em que você se desfará da corrupção e vestirá a incorrupção. Um momento em que você dirá adeus ao temporal e olá ao eterno. Haverá um momento em que Deus nos chamará para a casa, e esta carne voltará para o solo de onde veio. Mas quando isso acontecer, não é o fim para um crente, porque a tua vida está escondida em Cristo, em Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim jamais morrerá. Essas são as palavras do seu Senhor Salvador Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, aquele que crê na pessoa de Jesus, jamais morrerá. Aquele que não crê já está condenado. Olha só, Jesus não significa o pecado, que o crente morrerá significativamente. Olha, Lázaro estava morto na época, e milhões de seguidores de Jesus morreram desde então, mas ele quer dizer que não morrerá no sentido em que a morte tem significado eterno. Um crente nunca morrerá, mas simplesmente fará uma transição instantânea de uma vida antiga para uma nova vida na pessoa de Jesus, dando um passo de um lado para o outro, cruzando uma linha. Olha, aqueles que acreditam em Jesus Cristo parecem morrer, mas ainda assim vivem. Eles não estão na sepultura, eles estão para sempre com o Senhor Jesus Cristo. A morte não pode matar uma pessoa que crê em Jesus, só pode conduzir a uma forma mais livre de vida. Costumamos olhar para um espelho e pensar que este corpo é um verdadeiro você, mas isso daqui não é um verdadeiro você de forma alguma. Seu espírito é o verdadeiro você. Esse corpo aqui é pó e desaparecerá. Tudo que é visível vai embora, tudo que é invisível é para sempre eterno. Se você olhar para o seu rosto, a flacidez da sua pele, as dores do seu corpo, são todos sinais de que esse corpo está desaparecendo e que um dia esse corpo irá para o túmulo. Do pó vem e do pó vai, mas esse corpo não é sua vida. A sua verdadeira vida está escondida, sabe quem? Em Jesus Cristo de Nazaré. E a morte é muito que muitas pessoas temem, porque a morte é algo que assombrou e perseguiu a humanidade. Mas como você, cada um de nós, filho de Deus, devemos saber e lembrar que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E no momento em que cada um de nós morremos, será recebido nas mãos do Senhor. E Jesus Cristo, o justo juiz, lhes confessará na frente, diante do seu Pai e de todos os teus anjos. Este é o tema da Bíblia. Jesus Cristo irá confessar cada um de nós. Ele é o justo juiz. E eu peço-lhes para cada um de vocês que abram teus corações. E oro para que cada um fortifique-se na fé. Lembre-se, o mundo está sofrendo princípio dos dores de parto. A Bíblia Sagrada é o único livro que profetizou que realmente iria existir guerra na Rússia, iriam tentar tomar
ali a terra prometida a Israel, o rio Eufrates iria secar. Eu oro por vocês.